Boa noite, minha gente querida, bem-vindos a todos. Vamos começar as nossas leituras com muita alegria, com uma frase de André Luiz do livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos estão aprendendo e passando como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Compreensão é o tema desse capítulo, dessa mensagem. A compreensão é a melhor coisa que a gente tem, e a gente pode compreender tudo, inclusive as piores coisas do mundo, porque sabemos que existe toda uma evolução. A gente está passando por isso, a gente tem certeza que já foi muito pior do que é agora e melhorou. Então todo mundo vai melhorar, todo mundo vai passar pelos sofrimentos, pelas decepções. E por mais difícil que seja, vai aprender. Quanto pior fizer as coisas, mais sofrimento vai provocar para si mesmo, e aí vai acabar aprendendo a fazer o bem, como nós estamos aprendendo a fazer o bem. Então, entreguemos a Deus e vamos intensificar a nossa luz, que com a nossa luz a gente pode ajudar todos os nossos irmãos. Cada um é responsável pelo seu próprio progresso. Vamos então para o Livro dos Espíritos. É a última pergunta do item Fatalidade no capítulo da Lei de Liberdade. E pergunta de onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela. É uma expressão que vem de uma superstição antiga, que prendia às estrelas os destinos dos homens. É uma alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. É uma expressão, simplesmente. Quando se fala em estrelas, astros, em astrologia, nós estamos falando de outra coisa. Eu não considero superstição e não considero tolice, mas isso é um outro assunto. O importante é a gente saber que a gente tem um planejamento, um plano de ação quando reencarna. A gente vem para resgatar nossos débitos, para nos colocarmos à prova do nosso adiantamento, para evoluir. Então, às vezes a gente vem com uma situação um pouco melhor, às vezes vem com uma situação um pouco pior, mas a gente tem que lembrar também que as dificuldades que a gente atravessa, quando são bem superadas, trazem muito mais bons resultados para a nossa evolução do que uma existência tranquila, sem problemas, sem nada. Ninguém nasce sem problemas, né?
Então vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está na introdução e começou um novo item falando sobre Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Sócrates, como Cristo, não escreveu nada, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. De Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que a de Sócrates não era pagã, pois objetivava combater o paganismo, e a de Jesus é mais completa, mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Além disso, trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. O homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. E aí ele vai fazer agora uma comparação entre as palavras de Sócrates, que foram escritas por Platão, e o cristianismo. Isso a gente continua no próximo fim de semana. Para terminar as nossas leituras, temos um versinho de João de Deus do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Coragem. Se o desânimo procura mergulhar-te na amargura, não ouvides, meu irmão, que a vida por toda parte é nova luz a buscar-te em doce renovação. E assim vamos à nossa prece de hoje, com uma mensagem de André Luiz do livro Ideal Espírita, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Se você errou, admita claramente, não fuja dos resultados. Suporte com humildade as críticas. Não acredite que você possa de imediato sanar a brecha em torno de seu nome. Entretanto, não se ponha a chorar inutilmente, porque esse não é seu primeiro erro, nem será o último. Levante a cabeça e recomece. Demonstre sinceridade no reajuste. Inicie a tarefa das boas ações na escala que lhe for possível, distribuindo parcela de você e de sua influência a quantos você possa ser útil, porque toda vibração de agradecimento funciona como material de reparação. Trabalhe ajudando sempre, na certeza de que o trabalho honesto com o tempo dissolve qualquer mágoa, apaga toda censura. Mas não torne a incidir no mesmo erro, porque quem sabe de antemão a falta que comete
Na verdade, não está na armadilha do erro, está conscientemente na armadilha do mal. E é isso mesmo. Vamos aprender com os nossos erros, mas errar uma vez é desculpável, a segunda vez a gente aprende, na terceira vez a gente já está fazendo, sabendo qual é o resultado. E aí a gente caiu na armadilha do mal. E nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a termos consciência de nós mesmos, dos nossos erros, da nossa dificuldade, das nossas imperfeições, para que não caiamos nunca no mesmo erro, para que aprendamos de uma vez por todas a não errar, a não fazer mal a ninguém, a trabalharmos pelo bem, para o bem, com o bem, e nos afastarmos definitivamente de qualquer sentimento negativo, de todas as imperfeições, de todas as maledicências, de todo o mal. E aí a gente lembra do Pai Nosso que a gente pede sempre, que Jesus, que Deus afaste de nós o mal. Mas quem tenha que afastar o mal de nós mesmos somos nós. O mal está dentro de nós é que temos que afastá-lo. O mal que vem de fora, às vezes vem como prova, às vezes vem como resultado das nossas más ações anteriores. Mas se a gente já sabe evoluir, se já evoluiu, já sabe transformar esse mal de fora em bem, em não nos deixar envolver por ele. A gente só se envolve quando o mal está dentro de nós mesmos. E aí fica bem mais difícil da gente fugir, porque a gente tem que se transformar, tem que melhorar, tem que elaborar a nossa personalidade, as nossas reações, as nossas ações, para vivermos pelo bem. E aí é que nós te agradecemos, Senhor, por todas as dificuldades que nós passamos, ultrapassamos, evoluímos e que conseguimos nos conhecer e aprender. Que continuemos assim, aprendendo, evoluindo e melhorando sempre. E assim nós vibramos com muito mais intensidade a sua luz, o seu amor para todos os nossos irmãos. E te entregamos, Senhor, as nossas vibrações de amor, para que ajude a todos os que necessitam. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, e te pedimos que nos abençoe. Assim seja.